Você vai viver a tua oração. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai transformar em realidade. Deus e a promessa. Há momentos que é só você pra acreditar. Então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente a oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Sabe, tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Cante! Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Teve momentos, era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. É verdade? Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Cante, cante. Era eu e Deus. Era eu e Deus e uma promessa. 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 Quando Ele quer agir, não há quem pensar. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. O que somente eu sonhava. É eu, Deus e uma promessa. Vamos ao nosso devocional? A palavra de hoje fala sobre Viva o seu chamado. Nosso texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. E diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Ele estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. No texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor
como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou. Decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que ao ser chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. Ele então imediatamente, para o que estava fazendo, vai ao encontro de seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção ao seu destino profético. Além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava a sua família. Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, Ele supre todas as necessidades durante o processo. Anos atrás, fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época, deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha vida e da minha família. Ele supriu o necessário dia após dia, pois nossa renúncia estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Não estou falando para você abandonar a sua vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que saiba que se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá e não deixará faltar nada durante o processo, seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim. Saiba que Deus sempre lhe sustentará, apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva os propósitos que ele tem para você. Amém. A nossa palavra-chave de hoje é chamado e a nossa palavra de meditação diz: o nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. Amém. O que a gente pode ver aqui sobre chamado, ninguém precisa aprovar o chamado de Deus na nossa vida, sabe? Às vezes a gente quer compartilhar algo que a gente ouviu da parte de Deus ou algo que a gente sentiu lá no nosso íntimo e às vezes a gente quer compartilhar e a gente sabe que outras pessoas elas não vão entender. Existe algo que é somente entre nós e Deus. E o que ele descreveu aqui sobre Elias, sobre Eliseu, fala não só essa história, né? A gente vê também na história de Davi, a gente vê em outras histórias, que as pessoas elas sempre estão ocupadas fazendo algo, sabe? Sempre ocupadas. Então, que a gente não espere algo acontecer, assim, que a gente tenha planejamento na nossa vida, mas nem tudo é sobre o nosso planejamento, mas sobre entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza os nossos passos. Mas não significa também que a gente não faça nada. A gente precisa fazer as coisas, né? E entregar nossos caminhos ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E confiar nesse processo. Confiar nesse processo é diário, é estar em contato diário com Deus, eu acredito. Porque senão a gente não consegue olhar claramente ou até mesmo chegar no alvo, porque a gente se distrai fácil. Então aqui a gente vê que nem tudo é sobre o nosso planejamento, mas deixar também, deixar a gente ser moldado por Deus, sabe? Porque não é algo fácil, não é algo tão, como é que eu posso dizer? Isso não vai fazer com que a gente evite certos processos, sabe? Existem processos até chegar no alvo. E que a gente não duvide disso todos os dias, que a gente alimente a nossa fé, para que a gente consiga chegar no nosso propósito. Amém? Deus abençoe o seu dia.